Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje eu vou ensinar essa sandalinha que foi feita, essa com o fio amigurumi e essa com o fio bela. Então você vai conseguir trabalhar com os dois tipos de fio. Se não tiver o bela, pode usar o charme também, que vai dar certo, tá? É uma sandalinha bem fácil de fazer, a aulinha é extensa porque eu gosto de explicar bem direitinho, bem devagar, para que não haja dúvidas, e se tiver, que sejam poucas. A sandalinha tem 9 centímetros de sola. Só uma dica que eu vou dar para vocês, por exemplo, aqui no fio bela, ao invés de fazer uma adaptação que eu fiz em meio pontos na última carreira, com o fio amigurumi, eu vou passar até a quantidade de pontos de uma vez. Aqui na última carreira, eu fiz para dar altura, né? O mesmo tamanho, quer dizer, eu fiz 11 meio pontos altos, 32 pontos altos e mais 11 meio pontos para finalizar a carreira. Então, anota aí se você estiver fazendo com esse fio aqui, bela ou charme, tá bom? Então, é isso. É só essa observação que eu tenho para fazer aqui para vocês. Enfeite, você pode usar o que vocês acharem melhor. Os enfeites que eu uso são da JHP Metais, tanto o botãozinho quanto esse aqui de florzinha e coraçãozinho. Podem colocar lacinho, o que vocês acharem aí. E o bom é que ela é um modelinho unissex. Esse modelinho, quem mandou pra mim foi uma seguidora. Gente, ela fez essa aqui há muitos anos atrás pro filho dela. Eu procurei em todo o meu Instagram para ver se eu encontrava as mensagens dela, eu não achei. Então, eu reproduzi no fio amigurumi, porque ela pediu para fazer no fio amigurumi a minha versão. Ficou um pouquinho diferente, mas lembra muito a sandalinha dela, tá? Ó, o modelo é parecidíssimo. Bem, então, caso você esteja vendo esse vídeo, me chama lá no Instagram, tá? Que aí eu vou colocar aqui no título do vídeo o nome do seu bebezinho, que hoje já não é mais bebezinho, tá bom? Então é isso, me chama lá. E te agradeço também pela sugestão e pelo modelinho, tá? Muito obrigada. Bem, então já vou passar para a lista de materiais. Vamos falar primeiro aqui dos enfeites, fivelas, são da JHP Metais. Na descrição do vídeo tem o contato dele, tá? É do seu Hermílio. As etiquetas que eu utilizo são da Cuticultem, também tem na descrição do vídeo o contato dela. E eu mostro aqui o pezinho molde, que é da Karina Aviamentos. Você consegue encomendar lá com ela. Aqui é uma adaptação que eu fiz para não ficar vazia aqui por dentro. Eu consegui usar sem precisar de ficar me preocupando em isso aqui ficar mole. Bem, então, vamos passar para os fios. Os fios utilizados na rosinha foi o Bela. A cor, para quem tiver interesse, é 8300. A tex desse fio é 370. E o fio amigurumi, que tem tex 492, a cor utilizada, gente, onde fica a cor? Aqui. Foi a 2931, náutico, e a agulha que eu usei para poder tecer tanto no fio bela quanto no amigurumi foi a 1,75. O que manda aí foi, a diferença foi na tensão do ponto. Aqui a gente sofre um pouquinho mais, porque é um fio mais grosso, e aqui eu trabalhei na tensão de ponto mais relaxadinha, não tão relaxadinha, mas foi mais tranquilo, tá? Vamos precisar de tesoura, agulha para remate, marcador, que vai ser muito importante. A cola que eu utilizo tanto para pregar as etiquetas quanto para pregar, unir a sola, né? Passá-la para colar uma solinha na outra, foi a cola de silicone. Eu acredito que eu tenha passado todos os materiais. Se faltar alguma coisa, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Sem mais delongas, e antes de já iniciar a aula, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e seja muito bem-vindo. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E se você já é inscrito, não deixa de curtir o vídeo, tá? Para me ajudar a espalhar esse conteúdo aí pelo YouTube. Então é isso, vamos para nossa aulinha. Iniciando a nossa solinha, nós vamos fazer o nó inicial
e 18 correntes. Venho agora na minha correntinha 4, contando aqui de cima para baixo, e faço 2 pontos altos na corrente 4. Pulamos no total 3 correntinhas. Essas 3 correntes, elas vão servir como um ponto alto. Então, temos aqui, no caso, um aumento de 3 pontos, 3 pontinhos altos no mesmo lugar. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, na terceira corrente, eu vou colocar um marcador para facilitar a emenda da nossa primeira carreira. Após, nós vamos trabalhar em cada correntinha um ponto alto, fazendo então um total de 13 pontos altos. Em cada corrente, um ponto. Pronto. Sobrou aqui uma corrente no final. Dentro dessa corrente, eu faço 8 pontos altos, todos aqui dentro. Já tenho 3, eu vou concluir os 8 pontos e volto. Pronto, já tenho os 8 pontos, um aumento de 8 pontos. Agora, nós vamos aproveitar para esconder esse fiozinho do início, tá? Então, vamos deixá-lo bem encostadinho aqui na base dos pontos altos que nós fizemos aqui desse lado. E vamos trabalhar usando as alcinhas que restaram das correntinhas. Vai dar exatamente em cima do ponto alto do lado anterior. Nós vamos fazer novamente 13 pontos altos, um ponto para cada pontinho de base. Eu concluindo meus 13 pontos, retorno aqui com vocês. Pronto. E agora, nós vamos deixar esse fiozinho aqui para trás. E vamos vir aqui, exatamente onde eu tenho esses 3 pontos, no mesmo lugar eu faço mais 3 pontos. Um aumento de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E para unir a carreira, nós vamos unir em ponto baixíssimo, entrando com a agulha aqui nesse mesmo lugar onde nós deixamos marcado. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a primeira carreira, iniciaremos a segunda carreira fazendo uma corrente só para dar altura para o primeiro ponto. E exatamente no mesmo lugar onde nós unimos a carreira, vai dar exatamente em cima do primeiro ponto. Então, aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Eu vou colocar o marcador nas 2 alcinhas do segundo ponto. Aqui nós temos o que acabamos de fazer, então aqui nesse pontinho aqui da frente, o primeiro pontinho, ignorando a correntinha, eu vou pôr um marcador para facilitar a união da carreira depois, tá? Para indicar onde é o meu primeiro ponto. Bem, feito isso, nós vamos seguir fazendo mais 2 aumentos. O segundo ponto, ele sempre fica um pouquinho, assim, com a primeira laçadinha, uma mais baixinha e outra mais altinha. Pega assim com cuidado, para você conseguir usar as 2 alcinhas. Faz mais um aumento e no próximo ponto também mais um aumento. Fizemos no total 3 aumentos de ponto baixo, 2 pontos no mesmo lugar. Após os 3 aumentos, vamos caminhar fazendo 13 pontos baixos. Concluída a sequência de 13 pontos, agora vocês vão notar que temos à frente os 8 pontos altos que fizemos aqui naquela última correntinha. Em cada ponto desses 8, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. No total, 8 aumentos de ponto baixo. Já fiz 1, 2 aumentos, 3. Finalizando os 8 aumentos, eu volto com vocês. Prontinho. Agora, vamos seguir fazendo 13 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Sobram exatamente aqueles 3 pontos que nós fizemos no final da carreira anterior. Aquele aumento, tá? De 3 pontos. Vão sobrar 3 pontinhos no finalzinho. E em cada ponto desses 3, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo.
Ó, um aumento, 2 e 3. E para unir a carreira, vamos vir aqui, ó, nas duas alcinhas, aquele ponto que nós marcamos, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizada a carreira 2. Iniciando a carreira 3, uma correntinha só para dar uma alturinha para o primeiro ponto, que será um meio ponto alto. Dentro daquele mesmo lugar onde nós unimos a carreira, ó, lá naquele primeiro espacinho que a gente vê ali após essa laçadinha aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto. Eu vou marcar agora aqui, ó, olhando assim, ó, vai parecer que é uma e duas correntes. Então, como se fosse as duas correntes, nós vamos marcar nas duas alcinhas da segunda corrente. Que na verdade é lá no nosso primeiro meio ponto, tá? E após esse primeiro meio ponto, nós vamos seguir para os demais pontos, fazendo mais 10 meio pontos, totalizando 11 meio pontos. Pronto. Após, faremos 12 pontos altos, perdão, tá? Já ia falar 12 meio pontos altos. São 12 pontos altos. Então, até agora, nossa sequência ficou 11 meio pontos altos e 12 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 8 meio pontos altos. 1, 2, 3 e assim até completar 8. Pronto, voltaremos a trabalhar 12 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Pronto, feitos 12 pontos altos, agora voltaremos naquela mesma sequência inicial de 11 meio pontos altos. E para finalizar a carreira, nós não vamos unir aqui nesse primeiro pontinho, não, para não dar problema de, sem querer você aumentar ponto na sola, que no caso, no total, nós ficamos com 54 pontos. Então, devemos permanecer com esses 54 pontos, não ficando com 55 nem com 56, tá? Então, eu vou unir a carreira da seguinte forma, vou cortar aqui o fio antes de finalizar o último pontinho e vou puxar direto. Vai ficar assim. Viro o meu trabalho. Aqui a gente tem marcado nosso primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, entro com a agulha no próximo pontinho. Vou trazer esse fio pra cá. Tiro o marcador. E agora, ó, nós vamos, naquele último pontinho, entrar dentro do nozinho do ponto, saindo lá no meio das duas alcinhas, exatamente de onde sai esse fio. E vamos trazer o fio nesse sentido, puxando ele para baixo, ó. Vocês vão notar que formou aqui uma nova laçada. Ela vai substituir aquele último pontinho. Então, nós não vamos estar aumentando pontos na nossa solinha. Agora, eu puxo para regular o tamanho da laçadinha. Eu posso exatamente fazer exatamente o seguinte, ó, trazer esse fio para cá e arrematar, ou para ficar bem forte aqui esse meu arremate, eu entro, ó, no próximo ponto, trago o fio para cá para frente e no ponto anterior e levo o fio lá para trás novamente. E agora sim, eu arremato ou com uma agulha de tapeçaria ou simplesmente trago o fio aqui mais para o meio do trabalho, ó, pegando numa laçadinha aqui qualquer e dou um nozinho. Aperto e agora é só cortar o excesso de fio. Como eu vou fazer a sola dupla, nós vamos trabalhar com sola dupla nessa sandalinha, então eu vou usar
essa estratégia de fazer o nozinho, porque depois que eu colar as duas solas, não vai aparecer arremate aqui, tá bom? Então, está pronta a nossa solinha de 9 centímetros. E eu já vou medir aqui para vocês. Conferindo, então, a medida, ficamos com 9 centímetros certinho, ó. Vou colocar bem em cima lá do início. E aqui nós temos 9 centímetros. Depois que a gente fizer a união de solinha, ela sempre dá uma esticadinha, né? Fica um pouquinho maior aqui na parte de borda, tá bom? Então, é isso. Vamos seguindo aqui com a nossa... Eu já tenho as duas solas prontinhas. Agora, nós vamos começar a fazer o corpinho da sandalinha. Iniciando pela frente e depois essa parte aqui e o passadorzinho, tá? O calcanhar nós vamos fazer por último. Iniciando com o nozinho. E 14 correntes, mais uma, tá? Que vai se tornar um nozinho. No caso, então, vamos trabalhar 15 correntes. Pronto. O ideal é que você deixe um pedacinho de linha bem grandinho para você já fazer uma costura, tá? Na 15ª corrente, na corrente 15, eu aperto bastante e aqui eu corto o fio. Também deixa um pedacinho de linha grandinho para costura e fica assim. Bem, agora nós vamos começar a usar o marcador lá no finalzinho de cada carreirinha que nós iniciarmos aqui. Bem, aqui a gente tem a correntinha 15 que se transformou no nozinho, então não vamos usar ela. Vamos vir aqui para a primeira corrente que a gente vê após o nozinho. E vamos emendar o nosso fio com uma corrente. Vou fazer uma correntinha bem apertadinha aqui e 2 pontos baixos aqui nesse mesmo lugar. Então, já iniciamos fazendo um aumento de ponto baixo na primeira corrente. Ó, 2 pontinhos. E agora nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, 12 pontos em cada corrente, tá? 12 pontos baixos. Já aproveita para arrematar o fio que você acabou de inserir no seu trabalho. Lembrando de deixar esse aqui para costura. Eu vou fazer uma correntinha para cada corrente seguinte. Vai sobrar uma corrente aqui sem fazer. E eu já volto. Pronto. Já deixo o fio para cá, ó, que eu vim arrematando, para eu cortar a pontinha, esse excesso, depois. Na última corrente, eu também vou fazer um aumento. Faço um e mais um ponto baixo. Assim. Ficamos aqui com um total de 16 pontos baixos, contando já aí com os aumentos. Eu vou pegar o meu marcador e vou, ó, colocar ele aqui nessa alcinha. Vou cortar aqui esse fio para não fazer confusão na nossa cabeça. Bem, agora eu vou pegar o fio que tá vindo do novelo, vou trazer ele lá pro início, assim, deixando ele folgadinho aqui, de maneira que eu consiga vir arrematando ele na segunda carreira, ó. Então, ele não fica nem esticadão e nem muito largo. Eu volto aqui, ó, lá nas duas alcinhas do primeiro ponto. Vou trazer o fio, segura firme na hora que você for puxar, para não repuxar esse outro fio, que já está aqui bem acomodadinho, na tensão certa, ó. E aí, vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, ó, lá dentro do primeiro ponto baixo de base. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Em toda a carreira, não faremos aumento. Total de 16 pontos baixos. E aí, o fio que está aqui, ó, eu venho arrematando ele, ó. Ele vai ficar
no meio dos pontinhos que eu vou tecendo. Eu já volto. Tenho aqui os 15 pontos. Para fazer o ponto 16, eu entro nas duas alças do último pontinho. Esse ponto que eu deixei a alcinha aqui presa, ó. Busco o fio, não fecho o ponto baixo ainda. Agora, eu vou entrar aqui, lá naquela alcinha que está com o marcador. Assim, tiro o marcador, laço a agulha e passo o fio por dentro dessas 3 alças. Fizemos o nosso último pontinho baixo. Novamente, coloco o marcador aqui na alça, para ela não se perder aqui, tá? Agora, eu volto com a linha lá pro início, novamente. Isso é só pra gente não ficar cortando o fio toda hora, tá? Então, vamos fazer desse jeito, e é bom que dá uma estruturada a mais na nossa sandalinha. Ela vai ficar bem durinha. Bem, lá no primeiro ponto eu faço o mesmo, ó. Busco o fio, seguro firme aqui, busco o fio, sem deixar desfazer aqui essa tensão que eu deixei aqui na linha, ó, tá? Desse jeito. E aí, agora, ó, nós vamos fazer uma corrente para prender o fio e um aumento de ponto baixo aqui nesse primeiro ponto de base. Ó, no mesmo lugar onde eu prendi o fio, eu faço 2 pontos baixos. Tenho um aumento. Após o aumento, nós vamos fazer 14 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Vai sobrar um pontinho lá no final. Eu vou voltar para fazer com vocês. E faltando apenas um pontinho para finalizarmos a carreira, ó, entro lá nas 2 alcinhas do último ponto e vou fazer dentro dele, aqui nesse lugar, 2 pontos baixos também, um aumento. 1 e 2 pontos baixos, só que o último pontinho eu vou fechar daquele jeito, entrando aqui, pegando essa alcinha que está no marcador e passando o fio por dentro das 3 alças que estavam na agulha. Finalizamos a nossa carreirinha 3, ficamos com um total de 18 pontos baixos. Novamente, prenda aqui. Caso você não tenha marcador, você pode fazer assim, ó, que o primeiro pezinho que eu fiz todo com linha. Marcando aqui, ó. Assim, você pega um pedacinho maiorzinho e passa assim, deixa ali. Aí, volta. Dá no mesmo, tá, gente? Eu fiz e comprovei que dá certo. Vamos voltar com o fio lá pro início. E aqui, ó, pegando nas 2 alcinhas do primeiro ponto, dá uma esticadinha assim, pra dar uma ajustada no primeiro pontinho aqui, ó, pra não ficar muito caidinho pra cá. Aí, você pode fazer aqui. Vou prender o fio primeiro, ó. Ajusta esse fio. Eu vou fazer uma corrente. E mais uma, que vai ser o meu primeiro ponto baixo, tá? Já vou vir pro próximo ponto, é só pra dar uma alturinha maior aqui e nivelar a carreira. E vou fazer ponto sobre ponto. Então, o meu primeiro ponto baixo foi representado por 2 correntes, ó. Aí, já deu uma nivelada aqui, não ficou tão caidinho, tá vendo? E aí, eu sigo fazendo ponto sobre ponto, total de 18 pontos baixos na nossa carreira 4. No final, eu volto para fazer o último pontinho com vocês. Então, vamos fazer o último ponto da seguinte forma. Entrando lá nas 2 alças do ponto, pegando aqui, ó. Aí, vocês pegam assim desse jeito, dá uma puxadinha para dar uma esticadinha. Entra lá, aí você pode já puxar o fio. E passa o fio por dentro das 3 alcinhas. Finalizada a nossa carreirinha 4. Vou fazer uma corrente apertadinha
e vou cortar o fio. Não precisa deixar um pedacinho muito grande aqui não, tá? Porque a linha que você vai usar para fazer a costura é essa aqui. Agora, gente, nós vamos saltar aqui no início 4 pontos para iniciarmos a carreira, que eu vou chamar de carreira 5. Aqui no começo nós temos as duas correntes representando um ponto, então eu conto só como um ponto. 1, 2, 3 e 4. Vou entrar aqui no 5º ponto. Pego o fio. Ó, sempre jogo a perninha de linha menor por cima, essa perninha de linha, para facilitar. Vou fazer uma corrente. E já vou vir pro próximo ponto. Ó, uma corrente, venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Eu fiz aqui uma diminuição de ponto baixo. Se você quiser, você pode puxar um pouquinho aqui para ajustar o primeiro ponto, esse fio. E você vai arrematar esse fiozinho até o finalzinho da carreira, tá? Agora que temos a diminuição, nós vamos caminhar fazendo 6 pontos baixos. Diminuição, agora, começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. E para finalizarmos a carreira, vamos fazer mais uma diminuição. Vamos usar 2 pontos aqui da carreirinha de base. Entra no próximo ponto, busca o fio, deixo na agulha. Próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. E aí, agora eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Finalizamos aqui com uma diminuição. Aqui, ó, sobraram 4 pontinhos também. Vou pegar o marcador, deixar aqui na alça e vamos iniciar a próxima carreira, carreira 6. Vem com o fio lá no início, ignora essa correntinha, entra dentro aqui, ó, daquele primeiro ponto que nós fizemos, ignorando sempre essa correntinha quando for diminuição, tá? Busca o fio, regulando aqui a tensão do fio aqui nesse percurso, tá? Deixar ele folgadinho. Vou fazer uma corrente e vim já pro próximo ponto, tá? E faço um ponto baixo. Fiz novamente uma diminuição. Após a diminuição, vamos trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E para finalizarmos aqui a carreirinha 6, vamos fazer mais uma diminuição, entrando no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, e aqui nesse último pontinho, busco o fio e deixo aqui na agulha. Só que agora nós vamos ficar com 4 alcinhas, que vamos entrar aqui, ó, nesse pontinho que tá com o marcador, pegar essa alcinha, vamos passar primeiro essa última alcinha dentro dessa segunda alça que a gente tem, ó, assim, ó. Deixa eu só pegar o fio direito aqui, que ele deu uma desfiada. Faz com calma, para não acontecer o que aconteceu aqui comigo, tá? Ó, passa essa primeira alça na alça que vem logo à frente, aí ficamos com 3 alcinhas. E agora, sem laço agulha, passo por dentro das 3 alcinhas. Agora é só ajustar aqui e finalizamos a nossa diminuição. É um pouquinho diferente, tá, gente? Mas no final acaba dando no mesmo. Bem, finalizamos aqui a carreira 6, aí faremos uma corrente bem apertadinha e vamos cortar o fio. Ó, assim. Vai ficar assim, desse jeito. Bem, agora nós vamos fazer 9 correntinhas, que vamos fazer aqui, ó, essa parte, ó. Então, vamos lá.
Deixa um pedacinho de linha grandinho para costura. Às vezes eu esqueço. Olha, o nó inicial e após o nó inicial, 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos entrar aqui, ó, deixa assim, desse jeito, com a correntinha pro lado certo, ó. Vamos entrar aqui na alcinha do primeiro ponto, ignorando a correntinha, nós vamos entrar aqui, ó. Buscou o fio, vamos fazer uma diminuição. Deixou na agulha. Entra no próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha, 3 alças. Agora eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Uma diminuição. Agora vamos trabalhar 2 pontos baixos. Eu já vou aproveitar esse fio aqui, vou deixar ele acomodadinho aqui, ó, pra cá desse lado, pra eu já vir arrematando ele aqui. Olha, diminuição e sequência de 2 pontos baixos, 1 e 2. E agora, nos 2 últimos pontos, nós vamos trabalhar uma diminuição também. Entrando no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. No próximo, o mesmo, busco o fio, deixo na agulha, laço a agulha e passo por dentro das 3 alças. Olha, essa linha aqui tá pra cá, eu puxo assim pra dar uma ajustadinha aqui no ponto. Bem, agora, nós vamos fazer mais 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos fazer uma correntinha a mais, no caso, são 10, para se transformar no nozinho. E aí, podemos cortar o fio, deixando o pedacinho de linha para costura, vamos cortar o fio. E assim finalizamos a nossa carreira 7. Foi somente isso, tá? Agora, gente, nós vamos emendar o fio aqui na primeira correntinha. Nozinho, após o nozinho, a correntinha. Vamos tecer aqui um aumento, já falar diminuição. Um aumento de ponto baixo. Joga sempre a perninha de linha maiorzinha por cima, uma correntinha. E aqui nesse mesmo lugar, nessa primeira corrente, eu faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Essa é a nossa carreira 8, tá? Depois do aumento, nós vamos seguir fazendo 20 pontos baixos. Em cada correntinha, um ponto baixo. Chegando aqui nessa última corrente, eu volto, tá? Antes dessa emenda. Pronto, então, no caso, após o aumento, eu fiz mais 8 pontos. E agora, a gente já vem direto, ó, pegando nas 2 alças dos 4 pontos que nós ficamos aqui, né? Contando com as diminuições, 4 pontinhos aqui nessa partezinha. E aí, trabalhamos tranquilamente, ó, mais 4 pontos antes de seguirmos pro cordãozinho de correntes ali que tem à frente. Ó, pronto. Aí, agora a gente vem trabalhando novamente dentro das correntes, ó. Vamos trabalhar mais 8 pontos. Quando faltar uma corrente para finalizar aqui esse cordãozinho, eu volto. Pronto. Na última correntinha, eu farei um aumento de ponto baixo também. Aqui nós ficamos, contando com os aumentos, com um total de 24 pontos. Agora, no final, ó, nós vamos repetir o processo. Deixar essa alcinha aqui segura pelo marcador, voltar com a linha lá no início. Assim, estica bem para ficar bem acomodado esse fio. E aí, agora, iniciando
a partir do primeiro ponto baixo, 24 pontos baixos, tá? Vamos fazer ponto sobre ponto. Não vamos fazer mais aumentos aqui, não. Essa é a nossa carreira 9. Então, eu já fiz uma corrente para prender o fio no mesmo lugar, um ponto baixo e sigo tecendo aqui os meus 24 pontos, ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto para fazer o último pontinho junto com vocês. Bem, e aqui pra gente finalizar a carreirinha, vamos fazer o último ponto, pegando nas duas alças do último pontinho de base e fazendo o ponto baixo daquela forma, ó. Antes de fechar o ponto, a gente pega a alcinha que tá no marcador e depois laça a agulha e passa por dentro das 3 alças. Vamos deixar marcado aqui de novo. O marcador vai segurar essa laçadinha para ela não se fechar. Finalizamos a carreirinha número 9 e agora vamos fazer a carreira número 10, que vai ser repetição da carreira 8 e 9, né? A quantidade de pontos. Vai ficar com a mesma quantidade de pontos, 24 pontos. Vamos vir aqui, ó, no nosso primeiro pontinho. Já estiquei o fio, trouxe ele aqui pra frente. Seguro firme aqui pra não comprometer aqui esse comprimento, né? Desse fio. Se der, antes de fazer a corrente, você dá uma ajustada aqui na linha, tá? Pra ela não ficar nem muito repuxada e nem muito larga. Vamos fazer a última carreira agora, tá? A carreira 10. O primeiro ponto baixo será representado por 2 correntes, tá? Igual fizemos aqui pra ficar bonitinho aqui e não ficar tombadinho. 2 pontos baixos e seguimos fazendo no próximo ponto mais um ponto e nos demais também ponto sobre ponto. Total de 24 pontos baixos. Para endireitar o primeiro pontinho, você entra lá nas 2 alcinhas da segunda corrente, dá uma empurradinha assim para lá para fora. Ó, e vai ficar certinho aqui, tá vendo? Que na hora de costurar não vai dar esse problema que deu aqui na minha, tá vendo? Ficou tipo como se estivesse entrando, vindo assim, né, mais pra frente. Esse lado ficou retinho. Tá vendo? Ó, não deu essa diferença, mas aqui deu. Então, eu adotei essa técnica aí de fazer o primeiro ponto dessa forma para ajustar aí essa parte. Bem, então, eu vou seguir fazendo meus 24 pontos e volto para fazer o último pontinho com vocês. Já volto. E vamos fazer o nosso ponto 24. Do jeitinho que eu já mostrei para vocês, ó. Deixa a alcinha na agulha, pega a alcinha do marcador e agora sim laça a agulha e passa pelas 3 alças. Como finalizamos a carreira, vamos fazer uma corrente apertada e cortar o fio. E assim finalizamos a nossa carreirinha 10. Eu vou cortar o excesso de fio aqui dessas linhas, tá? Que eu já arrematei. Menos essas da ponta, hein? Que vai servir de auxílio para costura. Ó, essa já foi arrematada e essa aqui também. Aí fica mais limpo aqui o nosso trabalho. Agora chegou a hora de fazermos o passador da correinha. Vamos saltar aqui 10 pontos, lembrando que o nosso primeiro pontinho é aquele representado por 2 correntes. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos entrar aqui no nosso ponto 11, prender o fio e tecer 4 correntes, para dar altura de um ponto alto duplo. 1, 2, 3 e 4. Vamos laçar a agulha 2 vezes, vamos fazer aqui na sequência 2 pontos altos duplos. Entra no próximo ponto, já aproveita para esconder esse fio, tira 2 alças, deixa eu consertar aqui que deu uma desfiada. Tirei 2 alças, tiro mais 2 e para finalizar mais 2. Laço a agulha 2 vezes,
Entra aqui no próximo ponto, busca o fio, tira 2, mais 2 e mais 2 alças. E agora, vamos fazer mais 4 correntes. Vir aqui no próximo ponto e prender com um ponto baixíssimo. Finalizando assim, 4 pontos altos duplos. Essas 4 correntes também darão a altura de um ponto alto duplo. Vou caminhar aqui para o próximo ponto fazendo um ponto baixíssimo, assim. Viro o trabalho e vou contornar toda essa beiradinha com um ponto baixíssimo dentro de cada corrente aqui nos pontos das extremidades e um ponto baixíssimo aqui em cada pontinho desse aqui do meio também, tá bom? Ó, entrando dentro da primeira correntinha. Aqui, ó, pegando uma alcinha. Eu faço o meu primeiro ponto baixíssimo de contorno. Deixa eu repetir. Ó, meu primeiro ponto baixíssimo na segunda corrente, terceira e quarta. E aqui, ó, continuo em cima dos pontos. Normalmente, ó, pegando sempre no meio de cada alcinha aqui que a gente vê, ó. E para finalizar esse último ponto baixíssimo, eu vou fazer assim, ó, entrando dentro do ponto, já vindo direto aqui, ó, pro próximo ponto, que no caso é aqui na tira, busco o fio e passo por dentro dessas 2 alcinhas que ficaram aqui. Finalizei o meu último ponto baixíssimo. Agora eu faço uma corrente apertadinha e posso cortar o fio. Puxa, e vou arrematar essa linha aqui no lado avesso da peça, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E ficou assim o passador da nossa correinha que vai vir lá do calcanhar. Para arrematar o fio, eu vou descer com ele aqui, levando ele aqui para essa primeira carreirinha que a gente tem aqui da tira, ó. Trabalhando pelo lado avesso, tá? Esse é o lado certo da peça. E aqui eu vou entrar pegando no meio da trama de alguns fiozinhos, por uns 5 pontinhos, mais ou menos, ó. Aí eu levo o fio pra lá. Pra ficar bem firme nosso arremate, eu vou voltar um pouco com o fio. Aqui sai a linha, né? Se eu entrar aqui nesse mesmo lugar para fazer o retorno, eu vou desfazer o que eu fiz. Então, eu pego uma laçadinha à frente e volto pelo menos até a metade do percurso que eu fiz. Não precisa ir até lá no finalzinho, não. E agora sim, eu posso cortar o fio. Aqui eu já arrematei. Se você quiser, você pode dar mais uma arrematadinha, mas eu vou deixar assim mesmo, pra mim já está bom. E assim finalizamos o passador da tira do calcanhar. Agora, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, nessa parte de lateral, ó, que eu achei bem interessante. Esse fio aqui nós deixamos pra fazer a costura, certo? Mas eu vou usar ele pra fazer pontos baixíssimos aqui, correspondentes à mesma quantidade de carreiras que eu tenho aqui. No caso, são 4 carreiras. Eu vou entrar aqui, ó, dentro e vou fazer uma correntinha pra firmar aqui meu primeiro pontinho, tá? Aí, eu já vou entrar aqui nessa primeira valinha, bem na pontinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Na próxima valinha também, mesma coisa, mais um ponto baixíssimo. E aqui, bem sempre na beiradinha, pra você não entrar demais pra cá, tá? Mais um, e pra finalizar aqui, ó, dentro das 2 alças do ponto baixo, da corrente
que representa nosso ponto baixo, aquela última correntinha. Tá vendo como ficou bem retinho? Isso vai facilitar a costura. Aí aqui você pode fazer uma corrente ou só puxar aqui e dar um jeitinho para costurar depois, sem comprometer ali esses pontinhos, ó. Mas eu vou dar uma firmada aqui com uma correntinha, deixar assim. Agora é só costurar aqui, vai facilitar a costura, tá vendo? Vai ficar mais retinho o nosso trabalho. Agora, nessa parte aqui, mesma coisa. A gente vai lá no mesmo buraquinho onde você fez o primeiro ponto, ou se você quiser pegar em outro ponto aqui, entrar em outra região aqui que fique mais bonita essa parte, esse acabamentozinho, pode fazer também. Ó, posso pegar um pouquinho mais na frente, acho que aqui dá certo. E faço uma corrente só para formar a primeira alcinha. Aí já vem na primeira valinha, faz o primeiro ponto. Aqui, no caso, são 3 carreiras. Então, vou precisar ter 3 pontos baixíssimos aqui na beiradinha. Ó, eu achei que não ficou muito bom. Eu vou iniciar aqui mesmo. Fique mais retinho possível. Ó, agora vai dar certo. Aí, agora eu venho aqui, ó, na primeira valinha, bem na pontinha. Faço um ponto baixíssimo, na segunda valinha, mais um, e na terceira, lá naquelas 2 correntes, lá na última correntinha, meu último pontinho, pronto. Olha, ficou retinho também, tá vendo? Uma correntinha bem apertadinha para firmar aqui, e pronto. Caso você esteja fazendo do jeito que eu fiz, aproveitando o fio, esse aqui vai dar para fazer a costura, mas esse ficou curto. É só você inserir um outro fio na hora que você for costurar na agulha e fazer a costura, que vai dar tranquilo. Aqui desse lado também mesma coisa, inicio aqui, ó. Ou como aqui eu já finalizei a carreira, você pode fazer também desse jeito, ó. Entra dentro da alcinha, ó, dá uma largadinha. Aí, depois você vem aqui, ó, e só puxa esse fio. Aí, vai ficar com a alcinha aqui, né? Aí, agora você faz uma corrente bem apertadinha e o mesmo processo que eu mostrei pra vocês lá do outro lado, ó. Na primeira valinha, na segunda, mais um, e na terceira, aqui. E agora, a gente faz uma correntinha apertadinha. O fio ficou curto, mas eu tenho outro aqui, ó, pra costura já. Não vai comprometer aqui. Então, vou usar esse aqui maior. Aí, fica bem retinho também. Aqui, repete o mesmo, tá? Então, é só uma dica. Se vocês quiserem deixar desse jeito aqui, pode deixar. Mas, olha como fica bem melhor aqui, visualmente falando. Vou mostrar pra vocês aqui na rosinha, ó. Eu fiz assim e achei que ficou melhor a costura. Eu costurei até com agulha de crochê. Se eu tivesse costurado com agulha de tapeçaria, ficaria ainda melhor, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Agora, vamos marcar aqui na sola onde vai ser realizada a costura dessas tirinhas, dessas correinhas, tá? Então, a primeira coisa que precisamos fazer era achar o meio da sola, que vai dar exatamente entre um e outro ponto, ó. Eu coloco sempre, ajeito a solinha e coloco sempre a agulha assim, ó. Aí, me dá o meio certinho da sola. Aí, chego aqui, ó, aí eu marco o ponto, os 2 pontos que deram exatamente no meio, ou mais próximo aqui do meio, indicando a divisão certinha da nossa sola. Se você quiser, você pode dobrar ela assim também. Sempre seguindo essa marquinha do meio, dobro ela certinho, que vai dar exatamente, ó, aonde eu marquei, tá vendo? Então, vamos pegar esses 2 pontos de referência. Esse aqui que vai fazer a divisão desse lado e esse início da divisão desse outro lado. Temos na primeira tirinha 4 pontinhos pra gente costurar. Então, aqui nós vamos saltar, dar um espaço de 4 pontos para iniciarmos a costura, contando a partir desse marcado, ó. 1, 2, 3 e 4.
No ponto 5, eu vou pegar um pedacinho de fio e vou marcar aqui, ó. Vamos usar somente essa alça de cima, da solinha, do ponto aqui da solinha para fazer essa costura, tá? Então, vamos contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu marco também. Você pode trazer o fio de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Ó, então, aqui vai ser desse ponto até esse, vai ser usado para poder, eles serão usados para fazer a costura dessa parte aqui, ó. Aqui, tá? Vai dar certinho. Vamos saltar 2 pontinhos e marcar no terceiro, pra gente iniciar aqui a costura da outra tirinha. A segunda tira tem 3 pontos, então nós vamos marcar aqui no ponto 3, contando a partir desse aqui. 1, 2 e 3. Esse eu vou marcar aqui também de baixo, trazendo o fio de baixo pra cima. Ó, e então tá marcadinho aqui. E eu já vou deixar marcado pra iniciar, a parte até onde eu vou trabalhar o calcanhar. Vamos dar espaço de 4 pontos. Então, esse é o ponto que eu tenho trabalhado. No caso, onde eu finalizei a costura da segunda tira, né? Aí, eu vou contar 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, eu marco. Vou pegar um marcador, deixar aqui, pra ficar mais fácil, ó. Agora, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma marcação. Aqui, pra costurar a primeira tira, nós vamos dar um espaço de 4 pontinhos, ó. Contando a partir desse outro pontinho, ó. Iniciamos a contagem desse lado a partir desse pontinho marcado, então, aqui do outro, vamos fazer o mesmo. 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, eu vou colocar aqui a minha marcação. Vocês podem marcar de outra forma aí também, tá? Esse aqui eu vou marcar trazendo o fio de cima para baixo. Vamos contar a partir do ponto marcado 1, 2, 3 e 4. E vamos trazer o fio para baixo. Dá um espaço de 2 pontos, 1, 2, e no terceiro eu marco novamente, ó, para costurar a segunda tirinha. 1, 2 e 3 pontos. No caso, são 3 pontos, eu marco aqui no ponto 3. E aqui, para dar o espaço, pra gente fazer o calcanhar, nós vamos deixar 4 pontinhos, igual deixamos aqui desse lado, ó. 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, eu vou marcar. Deixar como um marcador para ficar bem firme aqui a marcação e não sair. Bem, então, solinha toda marcadinha. Agora, nós vamos iniciar a parte de costura. Eu gosto de começar por esse lado, tá? Mas tanto faz. Eu vou costurar só esse lado aqui com vocês e esse outro lado eu vou deixar para vocês costurarem sozinhos, que a técnica é a mesma, tá bom? Então, vamos lá. Como aqui já está bem marcadinho, eu posso começar a costura de trás, seguindo para frente, ou eu posso começar a costura da frente para trás. Como o meu fio terminou aqui na parte de trás, ó, tá vendo? Tá lá atrás, eu vou começar daqui desse ponto de trás para frente. Então, eu vou entrar aqui, ó, com uma agulha desse jeito, ó. E já entra aqui dentro das 2 alcinhas desse primeiro ponto baixíssimo que a gente tem. Aí, você já pode tirar uma perninha aqui da marcação. Ó, é bem fácil de fazer essa costura, tá, gente? Eu vou passar o fio 2 vezes aqui, nesse primeiro ponto, pra deixar bem fixado aqui, tá? Bem firme. E puxo bem. No segundo pontinho, ó, entro pegando a alcinha ali
e aqui dentro das duas alças do segundo ponto baixíssimo que eu fiz. Puxo bem, e aí já venho pro próximo pontinho. Ó. É bem facinho essa costura. Puxo bem. E aqui no último ponto, vou retirar o marcador. Entro lá. E aqui eu vou pegar, ou eu pego aqui dentro mesmo das duas alcinhas do ponto, aí você vê se ficou retinha a costura. Se não ficou, você pode pegar um pouquinho à frente e vai dando aí os ajustes que você achar necessário. No último ponto, eu também passo o fio 2 vezes, ó. Duas vezes, puxo bem mesmo. E agora, eu vou entrar passando direto por baixo aqui da segunda alcinha que ficou, ó. Passa aqui direto, ó, lá pra baixo da sola para eu arrematar esse fio. Puxa bem. E aí, ó, é só fazer o arremate. O mesmo arremate que eu já ensinei pra vocês. Leva o fio pra lá e volta com ele um pouquinho. Pronto, finalizamos aqui a costura da primeira tirinha. Deixa eu mostrar aqui como que ficou. Tá vendo? Como aqui nessa parte a gente não tem nenhum tipo de acabamento, pode ficar aqui alguns nozinhos assim aparecendo, depois você dá uma ajeitadinha que vai ficar certinho, ó. O meu já deu uma ajeitada. Aqui, eu digo aqui, tá, gente? Nessa beiradinha aqui. Então, a costura fica assim, tá? Agora, nesse lado aqui, mesma coisa. Eu tenho esse fio que tá muito curto, lembra que eu falei? Eu vou inserir um outro na agulha e vou prender primeiro ele aqui na sola. Ou você pode prender na tirinha, se você achar mais fácil. E iniciar a costura aqui também, tá? Do mesmo jeito que eu fiz essa. Olhem, eu preferi prender aqui na tirinha. Eu vou passar o fio aqui, ó. Eu prendi aqui na parte de trás, tá? Fazendo como se estivesse fazendo um arremate. Ó, e vou trazer o fio aqui, passando já por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E agora, vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho marcado na solinha. Posso tirar o marcador, essa marcação aqui, ó. A primeira perninha da marcação. Eu sei que são 3 pontos, então 1, 2, aqui no terceiro eu vou entrar. E entra aqui também no mesmo lugar ali onde está saindo o fio. Ó, passo uma, puxa bem, e 2 vezes. Agora é só seguir fazendo a costurinha nos outros pontinhos, no do meio. E aqui no último ponto, tiro o marcador. Vou fazer aquele mesmo processo, passar 2 vezes. Se precisar de passar 3, você passa 3. Uma. Aqui, ó, pra ficar retinho, depois que a gente puxar esse fio aqui pra baixo, ó, vai acertar a nossa costurinha. Então, eu passo 2 vezes aqui só. Se não tivesse esse fio aqui, eu ia trazer o fio aqui mais pra beiradinha e ia passar mais uma vez aqui, pra deixar bem retinho. Ó, e agora eu vou levar o fio lá pra baixo, passando por baixo da alcinha que sobrou aqui da solinha. Puxo bem e arremato o fio. E aí, corta o excesso. Pronto. E agora, esse outro fio, eu vou trazer ele aqui pra parte de baixo. Posso usar agulha de crochê mesmo, passando por baixo daquele terceiro pontinho, tá, gente? Não pega um ponto à frente, não, senão vai desinteirar aqui os pontinhos que a gente deixou de espaço. Passando lá no último ponto, traz pra baixo e arremata esse fio. Aqui eu vou fazer só um nozinho. E pronto, está finalizado
a costura da nossa alcinha. Lembrando que aqui, ó, a gente pode dar uma modeladinha depois, tá? Jogar um pouquinho de água e modelar o fiozinho, que não tem acabamento aqui nessa parte. Bem, então é isso, aí ficou assim. Agora, eu vou fazer a costura aqui do outro lado da minha solinha, do mesmo jeito, tá? Se precisar emendar outro fio, você faz do jeito que eu mostrei aqui nessa outra tirinha e vai dar tudo certo, tá? Eu já volto. Já fiz toda a costura dos dois lados, agora nós vamos começar a parte do calcanhar, ó. Essa partezinha aqui. Eu vou tirar aqui meu marcador e iniciar a minha carreirinha. Aqui. Pegando somente a alcinha de cima dos pontos da borda da nossa sola. Prendo o fio, faço uma corrente para prender aqui o fio na solinha e no mesmo buraquinho, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo e sigo fazendo pontos baixos até esse outro ponto que está marcado. Vamos trabalhar no total 20 pontos. Ah, se der 21 pontinhos, tá errado? Não, gente, às vezes acontece de ficar com um pontinho a mais, por falta de atenção, alguma coisa assim. Pode ficar com um pontinho a mais, tá? Não tem problema. Então, vamos fazer somente ponto baixo até aqui. Já volto. E aqui eu fiz meu ponto 20, que deu exatamente aonde está marcado. Posso retirar meu marcador. No fim da carreira, nós vamos fazer aquele processo. Deixar aqui o marcador ou o pedacinho de linha segurando essa alcinha. Vamos voltar com o fio lá para o início do trabalho e repetir o mesmo. Entra lá nas duas alcinhas do primeiro ponto, ignorando a correntinha. Ó, pegar com cuidado. Prende o fio com uma corrente e no mesmo lugar, lá no primeiro ponto, o nosso primeiro ponto da carreira, e repete aí os 20 pontos, ó. Já vem arrematando o fio. Quando chegar no último pontinho, eu volto pra gente finalizar essa carreira juntos. E para fazer o último ponto, vamos fazer da seguinte forma: entra lá dentro das duas alças do ponto de base. Busca o fio e, antes de fechar o ponto baixo, você entra aqui, ó, na alcinha que estava no marcador e passa agora o fio por dentro das três alcinhas. Assim, nós vamos repetir, ó, marca aqui, deixa aqui marcadinho, volta com o fio e inicia a próxima carreira. Vamos fazer até esse pezinho que a gente tá fazendo, é o pezinho esquerdo. Perdão, é isso mesmo, gente, que eu já tenho aqui o pezinho direito pronto. Então, nós vamos fazer agora o pezinho esquerdo. Então, aqui a gente vai trabalhar até a carreira 7 desse jeito. No final da carreira 8, eu volto com vocês. Lembrando que aqui a gente já tem duas carreiras, uma e essa aqui é a segunda carreira. Trabalhamos até a carreira 7. No final da carreira, a gente vai fazer uma corrente apertadinha. E vamos cortar aqui o fio. Vai ficar assim. Agora, nós vamos pegar e fazer um cordãozinho de 23 correntes, ó. 1, 2, 3, 4. Feitos as 23 correntes, agora nós vamos fazer assim, ó. Vamos emendar aqui no primeiro ponto esse cordãozinho e fazer aí os 20 pontos baixos, ó, começando ali no primeiro pontinho. Quando eu chegar mais ou menos aqui, ó, eu vou pôr esse fio pra cá e vou arrematá-lo, tá? Por aqui assim, aí eu começo a arrematá-lo. No final da carreira eu volto com vocês. E finalizo
fazendo meu último pontinho, uma corrente apertadinha, deixa um fiozinho grandinho para você depois pregar a sua fivela, o seu botão, o que você achar melhor aí para colocar na sua sandalinha, tá? E aqui, ou velcro, para quem gosta de costurar, fica aí a sua escolha. Bem, esse fio aqui nós arrematamos, podemos cortar aí o excesso. E agora nós vamos fazer, de fato, a última carreirinha, a carreirinha 9. Vamos vir aqui, ó, na base, aqui na solinha, ó, no próximo ponto livre, vamos pegar aqui apenas a alça de cima, como já vínhamos trabalhando. Vamos subir uma carreira de acabamento, já fazendo o contorno da tirinha para finalizarmos a sandalinha. Bem aqui, jogo o pedacinho de linha menor por cima e já vou vir subir arrematando ele. Faço uma corrente apertadinha e vou trabalhar pontos baixos aqui na beiradinha. Em cada valinha eu faço um pontinho baixo, bem na beirada, e já vou arrematando o fio. Bem, vamos subir até aqui nessa última valetinha, tá? Feito o último ponto baixo, agora nós vamos preencher aqui, ó, as correntes até a última aqui com um ponto baixíssimo, ó. Na primeira corrente, na segunda, no total 23 pontos baixíssimos. Entra dentro da corrente, lá no meiozinho faz um ponto baixíssimo, já volto. Fiz então o último ponto baixíssimo e aqui dentro desse mesmo ponto onde eu tenho um ponto baixíssimo, no último pontinho eu faço 2 pontos baixos, 1 e 2, só pra gente dar uma viradinha. Se achar necessário fazer 3, faça 3. E agora nós vamos aproveitar para arrematar esse fio e vamos seguir pegando essas alcinhas das correntes que sobraram, ó. Essas é a primeira que você consegue ver olhando assim, ó. E vamos fazer pontos baixos, ó, desse jeito. Vamos trabalhar 22 pontos, tá? Porque aqui na última corrente a gente já fez 2 pontos baixos. Então, vamos trabalhar mais 22 pontos, já arrematando o fio, até chegar aqui, ó, nessa última alcinha de correntinha aqui, tá? Aqui. Eu já volto. Pronto. Finalizei aqui os pontos baixos da tirinha. E agora nós vamos pegar aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixo que a gente tem aqui nessa parte aqui, tá? E vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, agora vamos trabalhar 10 pontos baixos altos duplos, tá? 10 pontos baixos duplos. Ai, gente, nem sei o nome do ponto direito, mas só sei que ele é assim, ó. É ponto baixo duplo, eu acho que se chama. Tira uma alcinha e depois 2, ó. Como se fosse fazer um ponto baixo, você não passa nas duas alças de uma vez. Você passa em uma e depois em 2. Vou completar a minha sequência de 10 pontos baixos duplos ou alongados. Ah, tem esse nome também. Ponto baixo alongado. E já volto. Pronto. Fiz aí os 10 pontos baixos alongados. E agora, vamos seguir fazendo mais 5 pontos baixos normais. 2, 3, 4 e 5. Vamos deixar o fio para cá e vamos descer fazendo o mesmo que fizemos aqui, ó. Pegando bem lá na pontinha, na primeira valinha, faz, no caso aqui, onde eu já tinha o último ponto,
Eu fiz mais um, no caso ficaram 2 no mesmo lugar. E agora, em cada valinha aqui, ó, lá na pontinha, eu faço um ponto baixo. Eu vou voltar para fazer o último pontinho baixo com vocês, tá? No caso que vai dar aqui. E para fazer o último ponto, nós já vamos fazer ele já arrematando não, prendendo o fio no próximo ponto. Então, nós vamos entrar aqui, buscar o fio como se fosse fazer o ponto baixo, só que nós não vamos fechar ele agora. Nós vamos vir no próximo ponto, entrar lá pegando uma alcinha, busca o fio e agora sim passa por dentro daquelas 2 alcinhas que estavam na agulha. Finalizamos então a nossa carreira, faz uma corrente apertadinha e corta o fio. Esse fio, a gente vai trazer ele aqui para a parte de baixo também da solinha e vamos fazer o nozinho. Bem na direção do ponto, pegando por baixo aqui da alcinha, ó, a gente traz o fio aqui para baixo. Entra ali no mesmo ponto onde a gente prendeu esse último pontinho, trazendo por baixo da alcinha que sobrou ali, ó, assim. E agora é só dar um nozinho aqui mais pro meio, para prender esse fio e cortar o excesso. Vamos cortar o excesso de fio, para não ficar muita informação aqui embaixo também. Bem, então aqui finalizamos a parte de calcanhar, já a tirinha, tá? Só vou cortar agora os fios que eu já vinha arrematando, ó. Esse aqui eu já posso cortar. Esse outro aqui também, ó. Dá uma puxadinha, ajeita o fio, corta o excesso. E assim, temos a nossa tirinha pronta. Agora é só passar aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer assim também, de baixo para cima. Passou ali no primeiro espacinho, deixa esses 2 pontos do meio aqui e entra lá no outro espacinho. Pronto. Ó, e fica assim. Bem, então agora nós vamos fazer, se você quiser, você já pode estar prendendo a sua fivelinha, pode estar prendendo o botãozinho, dependendo do jeito que você fez aqui, essa parte, né? Ou pregando o velcro. Eu já vou fazer a colagem das 2 solas e a união aqui com vocês, tá? Dessas 2 solinhas. Já volto. Bem, já passei cola aqui na minha outra solinha. Eu vou mostrar pra vocês só um detalhe, ó. Não passa cola aqui nessa borda. Ela precisa ficar totalmente livre de cola pra gente poder fazer a costurinha com a linha de crochê depois, tá? Então, passou a cola. Eu ainda não preguei a minha fivela. Vou deixar pra fazer por último. E você vai acomodando aqui uma sola com a outra. Pode começar pela frente ou aqui pelo calcanhar. Deixando esses pontinhos da beiradinha alinhado com essas laçadinhas aqui, ó, que a gente tem nas bordas, aqui também, ó, tá vendo? Deixando uma na reta da outra, assim, ó, pra casar direitinho os pontos. Bem, faz com atenção, depois que você se certificar que tá tudo certinho, aí você vai pressionar aqui no meio pra colar de verdade, tá bom? Bem, eu vou terminar de colar aqui a minha sola e já volto. Eu vou começar a fazer essa união com a costurinha de crochê pela parte do calcanhar. Eu entro aqui pegando a alcinha que sobrou aqui da parte de trás e as 2 alças da sola de baixo, assim, tá? Busco o fio, formou a alcinha na agulha, já entra nas próximas alcinhas, ó, sempre desse jeito. Deixa um pedacinho de linha aqui para você fazer um arremate depois. Buscou o fio, fez o ponto baixíssimo. De novo. Ó, e assim nós vamos trabalhando. Chegando aqui, ó, nesse último pontinho que a gente tem na direção aqui
desse acabamento que nós fizemos em ponto baixo, eu volto, tá? Pra ensinar aqui como que nós vamos fazer nessa parte, onde nós temos essas duas alcinhas da solinha de cima também. Olha, então, nesses intervalos, nós vamos pegar no meio do ponto, para pegar somente uma alcinha também, e duas de baixo. Ó. Desse jeito. Eu gosto de fazer assim, mas se você quiser fazer de uma outra forma, fique aí à vontade para fazer, tá? Aí, aqui já voltou, ó, uma alcinha e duas de baixo. Aí, nesse intervalinho aqui que nós demos 2 pontos de espaço, a gente vai trabalhar ali igual fizemos nessa outra partezinha. Ó, então, vamos pegar no meio do ponto, pegando uma alcinha só e duas de baixo. Meio do ponto e duas de baixo. Aí, aqui só tem, pelos próximos 4 pontos, só tem uma alcinha. Aí, a gente faz os pontos normais. Aí, chegamos ali na parte da frente, onde a gente tem as 4 alcinhas. Ó. Aí, aqui a gente faz o mesmo esquema, pega no meio da sola, do ponto da sola de cima e pega as duas alças de baixo. No meio das alcinhas da sola de cima e nas duas de baixo. Ó, desse jeito. Aí, vamos repetir o mesmo processo até chegar aqui nesse último pontinho, onde eu vou emendar a carreira aqui, tá? O primeiro ponto, exatamente esse aqui que fica na direção onde deixamos a linha, ó. Esse aqui, tá? Nesse mesmo buraquinho, onde eu estou aqui com a agulha, vai ser onde eu vou finalizar meu último pontinho. Eu já volto para fazer o último ponto com vocês. Como eu havia dito, vamos fazer o último pontinho. Ó. A agulha sai exatamente no mesmo lugar onde eu tenho essa linha aqui do início, ó. E aí, fazemos o nosso último pontinho. Vamos cortar aqui o fio, deixando uma linha grandinha, pra gente fazer o acabamento depois. Puxou direto. E eu já vou entrar aqui, ó, saindo um pouquinho, aqui, entrando um pouquinho à frente. Aqui é onde eu tenho a linha do início, eu vou entrar nesse próximo buraquinho, saindo lá no meio do primeiro ponto e trago esse fio que eu acabei de cortar para baixo. Vou deixar ele aqui, puxa aqui esse outro para arrumar. Vou deixar ele aqui até eu vir arrematá-lo, tá? Se você quiser arrematar agora, já pode, mas eu prefiro deixar para arrematar depois. Bem, agora a gente vai passar uma última carreirinha aqui, para ficar com um efeito igualzinho esse aqui, tá? Ó, então agora a gente vai continuar trabalhando daqui pra lá, tá? Circulando nesse sentido, vamos pegar essa segunda alcinha, eu vou pegar em um outro local aqui pra não repuxar esse fio aqui do acabamento. Ó, eu vou pegar na primeira alcinha dos pontos baixíssimos que a gente passou, tá vendo? Tem uma e duas alças. Vamos pegar nessa aqui que fica mais encostadinha aqui na parte do crochê da sandalinha. Então, aí a gente vai fazer o quê? O mesmo, ó. Vamos trabalhar pontos baixíssimos usando essas alcinhas, ó. Vem pra próxima alça, já busca o fio e faz o baixíssimo. Novamente, repetindo o processo. Aí dá um acabamento mais bonito aqui. Pelo menos eu gosto do efeito. Se você quiser deixar do jeito que está, pode deixar também. Mas, assim, eu acho mais bonito. Onde a gente tem essas 3 alcinhas, você vai pegar na do meio. Tá vendo? Essa aqui é a alcinha da parte que a gente deixou ali. Da parte que a gente pegou no meio do ponto, na sola de cima. Bem, vou continuar trabalhando toda essa carreira, ó. E olha aqui, ó, o efeito que fica. Eu gosto. Então, chegando aqui no final, eu vou finalizar do mesmo jeito que eu finalizei essa aqui. E vou trazer já essas 2 linhas aqui pra baixo depois, ó. Passando, pegando aqui a frente dessas laçadinhas aqui da sola, ó. Essas laçadinhas, tá vendo? Vou pegar um pouquinho, ó,
nesse buraquinho, aí eu já trago o fio aqui pra baixo. Chegando aqui, ó, no início, quando eu chegar com a minha carreira aqui, aí eu vou finalizar igualzinho finalizei aqui desse lado, tá? Passando o fio por dentro do primeiro ponto e trazendo ele pra baixo pra arrematar aqui. Eu já volto. Olhem, eu já trouxe os fios aqui pra baixo. Eu vou arrematar 2 vindo aqui pra esse lado e 2 vindo aqui pra cá, pra não ficar excesso de fio aqui só de um lado, tá? O arremate é o mesmo que eu já mostrei pra vocês. Então, eu não vou fazer aqui de novo para não ficar... O vídeo já está muito grande, para não ficar ainda maior, tá bom? Já volto. Bem, agora vamos pregar a fivelinha, que é bem facinha. Antes de pregar ela, você sempre coloca esse pininho aqui pro lado que ele vai ficar. Ele vai ficar apontando sempre para frente. Lembra disso? Então, você vai pregar assim, tá? Eu vou pregar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Deixando uns meio centímetros só de crochê ali aparecendo. Mas você pode fazer aí do jeito que você achar melhor, tá? Como o meu fio tá ali por cima, eu vou começar de cima pra baixo. Eita. Aí, ó. É bem fácil. Antes do pininho, a gente vai fazer uns 3 a 4 pontinhos. Deixa aqui meio centímetros mais ou menos também, livre. Ó. Já fiz um pontinho. O bom é que esse pininho, ele já fica travado aqui, ó. Ele tem uma travinha. Ó. 2. Aqui 2 pontinhos já resolve. Aí eu vou descer com fio. E faço mais 2 pontinhos, um do lado do outro. Ó. No outro lado do pininho. Ó, 1. E 2. E assim, já está pregadinha a nossa fivelinha. Agora é só fazer um arremate aqui na parte de trás. Sempre daquele mesmo jeitinho. Como o fio amigurumi é mais grossinho, é um pouco mais difícil de passar ele. Vou voltar um pouco para me certificar de que isso aqui não vai soltar. E pronto, já posso cortar aqui o excesso de fio. E assim, finalizamos a nossa sandalinha. Agora os enfeites é com vocês, vocês vão usar aí a imaginação de vocês. Deixa eu ver se eu tô com meus botõezinhos aqui. Não estão aqui, mas você pode colocar plaquinha, pode colocar coroinha, o que você achar melhor. Pra menina sempre é mais fácil, né? Mas pra menina pelo menos eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de pensar aqui em enfeite. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. E aqui está finalizada a nossa peça. Espero que vocês façam bastante, que ela fica bem durinha, bem... não é resistente, gente. Bem encorpadinha, tá? Então é isso, gente. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.